Olá, como vai? Você que está acompanhando a programação da nossa TV Alba, você já sabe, toda quinta-feira, 14h30 da tarde, tem o nosso programa de estreia do nosso OAB na TV. Já quero aproveitar aqui essa oportunidade, cumprimentar toda a nossa audiência daqui de Salvador, da região metropolitana, o pessoal que acompanha também lá em Barreiras, o pessoal do oeste do estado. Então, todos sejam muito bem-vindos. É importantíssima essa participação de vocês. Obrigada pelos feedbacks e mensagens também nas nossas redes sociais. A ideia da TV Alba é a cada dia ter uma programação mais diversificada, com mais transparência e com uma linguagem simples, tá? Para aproximar você, telespectador, dos mais variados assuntos, política e também direito, por que não? Olha quem está comigo hoje, doutor Ives Freire. Doutor Ives, gente, é presidente da Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional da OAB Bahia. E aí hoje a gente vai bater um papo sobre esse assunto que é importantíssimo para toda a sociedade, não é, doutor Ives? Porque são muitas dúvidas na hora de contratar um profissional, quando tem algum problema em alguma causa. Primeiro quero te dar as boas-vindas, agradecer sua presença aqui no nosso OAB na TV e falar um pouquinho dessa temática que eu tenho certeza que é dúvida de muita gente. Com certeza. Olá, Milena, mais uma vez, me sinto muito lisonjeado de estar aqui com você para mais uma entrevista. Quero cumprimentar também a todos que estão nos assistindo em todo o território da Bahia. Dizer que é uma questão que nós temos muito debatido, qual tipo de profissional você deve contratar. Né? E eu sempre faço uma comparação de que quando você vai precisar de um médico, quando você tem algum problema de saúde, você não vai em qualquer lugar, bate em qualquer porta, eu sou médico aqui, vai me atender. A gente faz uma triagem mínima, a gente pede uma indicação a um amigo de confiança, a gente faz uma pesquisa na internet, vê as avaliações. E eu acho que com advogado e advogada, com advocacia, é da mesma forma. Você tem que avaliar, você tem que pegar um contato de algum amigo seu de confiança, que já resolveu algum tipo de problema, né, daquela pessoa conhecida, e isso vai diminuir as chances de você ser enganado. Com toda certeza. Então, a gente já começa o programa com essa dica aí especial para você que está em casa. Adorei o exemplo, né, da questão do médico. Então, tem que ter referência, você tem que pesquisar a respeito. Tem site que a gente olha, né, pode colocar o número do cadastro dele na OAB e aí aparece lá um pouco mais sobre esse advogado. Seria primeiro esse o caminho, se eu não tiver referência desse profissional, doutor Ives? Exatamente. Deveria ser uma prática, na verdade, isso, né? É um cadastro nacional, chama-se CNA. Cadastro Nacional de Advogados. Então, naquele cadastro, todo advogado e toda advogada devidamente inscrita na OAB vai estar ali presente. Você pode consultar pelo nome e pelo número da OAB. Aí você vai lá, coloca o estado, então coloca todos os estados. Então, onde ela tiver inscrição, vai aparecer. Se não aparecer, infelizmente, não é advogado nem advogada. Quais são, assim, as principais dúvidas, né, que a população tem hoje na hora de contratar um advogado, de procurar esse profissional? E qual dica você daria para quem está acompanhando agora o programa da gente e que tem uma causa específica? Porque eu acho que tem que ser também aquela mesma comparação do médico. Eu não vou fazer uma cirurgia plástica com um ortopedista e do mesmo segmento, uma área trabalhista, civil, a gente tem que ter essa pesquisa também mais a fundo, né, doutor Ives? Isso. A velha forma sempre é indicação, né? E no caso do cirurgião plástico, você fala, eu fiz uma plástica e tal no nariz. A pessoa vai avaliar no mínimo se o nariz está bem feito. Aí vai lá, né, no médico e faz a consulta. Na advocacia é a mesma coisa. A indicação é sempre o melhor caminho. Mas aí você pode fazer o seguinte, as redes sociais hoje são uma ferramenta muito interessante de pesquisa. Porque você vai ver o site daquele escritório, qual é a especialidade, dá uma olhada no Instagram dele, no Facebook, no LinkedIn, até no TikTok agora, que é uma nova, né, forma de mídia social. E observa que tipo de profissional é. Lógico que você não vai saber se ele é um bom profissional ou não, simplesmente por olhar o Instagram. Mas vai lhe dar um norte, né, de qual é a especialidade dele, algum trabalho que ele tenha feito. E eu acho que já é um bom caminho essa pesquisa aí. Pois é. Você que está acompanhando o programa da gente, ligou a TV agora, caiu aqui na TV Alba e aí está vendo essas duas pessoas aí sentadinhas conversando com o AB no fundo. A gente está falando sobre a advocacia, sobre a contratação desse profissional. O doutor Ives, que está aqui com a gente, está tirando todas as dúvidas. Você que está nas redes sociais, participe, interaja com a gente. E aí, principais dúvidas, né? Você
não sabe como contratar um advogado ou teve algum problema com um advogado e não sabe o que fazer. E aí eu quero já te perguntar, doutor Ives, canais de denúncias, né? O senhor é presidente da Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional na OAB Bahia, e aí de repente alguém está acompanhando a nossa programação e teve um problema com um advogado, né? Tem número para denunciar? Tem um Instagram de vocês? Como é que funciona? Qual seria o caminho? Pronto. Nessa gestão, nós padronizamos a denúncia em únicos canais, que vão diretamente para a Comissão de Fiscalização. Esses canais são Instagram, da Comissão, WhatsApp e Telegram. Então, no próprio Instagram, quem quiser acessar lá o @CFEP_OAB_BA, lá no Instagram vai estar lá quais são os canais, o número, o WhatsApp. E aí, quando tiver qualquer tipo de problema, qualquer tipo de relação conturbada com o advogado, ausência de retorno ou alguma questão de processo que não foi bem atendida, manda para a gente, manda também assim, com o mínimo de provas possíveis, porque quanto menos informações nós temos, menor é o nosso poder de atuação. Né? E você chega, Milena, por exemplo, eu tive um processo em que houve uma indenização de R$10.000 e o advogado não repassou o dinheiro para mim. O que é que você faz? Você pega o número do processo, informa direitinho o que aconteceu, o nome do advogado completo, se tiver o AB dele também, porque com esses indícios nós vamos ter um poder maior de fiscalizar e efetivamente poder representar esse advogado no Tribunal de Ética. Doutor Ives, a gente conversava, né, nos bastidores, né, aqui no camarim, sobre pessoas que têm problemas, por exemplo, contratou um advogado que nem advogado é. Ele está ali com aquela pompa, com aquela roupa, com a gravata, tem até escritório, mas não tem carteirinha da OAB para poder realizar as atividades. E aí, o que acontece? Infelizmente, ainda no interior da Bahia, e eu acho que tem um ano mais ou menos que eu estive aqui, e infelizmente não mudou ainda a realidade, que os não advogados e não advogadas, aqueles que exercem legalmente a profissão, possuem escritórios nas cidades, com placas, com atendimentos e sempre, é o que eu digo, o problema está nele sim, mas pior ainda é o advogado que acoberta este não profissional. Por quê? Porque ele não pode assinar procuração, né? Ele não pode fazer audiência, ele não pode dar entrada em processos. Então, para isso... Precisa de alguém que faça. Precisa de alguém que faça. Então, algum advogado devidamente credenciado na OAB, inscrito na OAB, está acobertando e, com isso, tornando a advocacia pouco credibilizada. E aí ele deixa de ser um advogado e passa a ser um corretor de causas, né? Ele vai em busca desses clientes, tem aquele pré-atendimento, mas, na verdade, um outro advogado que está ali por trás, testa de ferro. Exatamente. Seria, né, aquela frasezinha que a gente usa. Isso tem vários prejuízos. Primeiro porque o advogado que não atendeu ele não tem responsabilidade, supostamente, sobre aquele caso. Então, o cliente fica largado, os processos não andam, né? E ele fica perguntando àquele que ele acha que é advogado sobre o processo, mas aquele não pode dizer nada porque ele não tem nem acesso ao sistema, por exemplo. Né? Então, assim, isso prejudica muito a sociedade. E, infelizmente, em Salvador tem muito, obviamente, mas no interior, onde o nível, infelizmente, ainda de conhecimento é menor, então as pessoas simplesmente vão pela bondade, porque aquele ali veio para o interior, para a capital estudar, não passou na OAB, até fez direito, mas não passou na OAB, mas é filho daquela amiga fulaninha de infância, então pela bondade no coração acaba não investigando e vai lá para ser atendido por aquela pessoa que não é inscrito na OAB. Agora, qual é o papel da comissão e da OAB nesse sentido, né? De fiscalizar e qual tipo de punição essas pessoas podem ter? Tá. O exercício ilegal é a prática criminosa, né? É crime. Então, a Procuradoria da OAB ela deve atuar, ela atua nesses casos com ação, né? Ação ajuizada mesmo na Justiça para que responda pela prática do crime de exercício ilegal da profissão. No caso do advogado que comete infrações éticas profissionais, estes têm as punições, né? No todo o processo, tem direito ao contraditório, à defesa. E aí, no final, sendo condenado, tem as penas de multa, de exclusão, de suspensão e de advertência. Uhum. Então, voltando um pouquinho ao início da nossa entrevista, o primeiro caminho, né, por indicação. Segundo passo, você que está aí acompanhando a programação e também está em busca de um advogado, é pesquisar, né? E aí tem um site que tem lá o registro, o Cadastro Nacional
do advogado. Segundo passo, redes sociais. Aí já vou entrar nessa outra temática, que é o novo provimento. Pode fazer publicidade, mas com toda a ética e com toda a cautela. Então, isso também já é um sinal. Se esse advogado é qualificado, se é competente, se segue à risca o que deve e o que não deve, né, doutor Ives? Exato. Eu sempre digo, por onde eu tenho passado na Bahia, que a publicidade hoje ela é necessária que o advogado faça. Qualquer profissional hoje, ele deve fazer publicidade, senão ele não consegue atuar, né, na sua profissão. Só que o que não pode ser feito na questão da advocacia é a propaganda. Então, você não pode mercantilizar, você não pode ir atrás do seu cliente para vender alguma coisa. Você pode se apresentar na forma de publicidade, você pode patrocinar a publicidade, você pode pagar a agências profissionais de marketing para fazer sua publicidade, desde que cumpra os limites legais do nosso código e do estatuto. E são limites simples, meninas, são limites do conteúdo informativo, da formalidade, né, da não mercantilização e da sobriedade. Só. É uma coisa, por exemplo, que eu tive o desprazer de ver um advogado sorteando passagem aérea para quem seguisse ele. É lógico que se o mínimo que você observa disto, você percebe que não é uma prática de publicidade sadia para a advocacia. Arrumem seguidores, vamos fazer um sorteio daqui a 5 dias, aí você tem que seguir tantas pessoas, mandar me seguir, e aí eu vou sortear uma passagem aérea para você. Isso está fora do conteúdo informativo, da sobriedade e da formalidade da profissão. É porque com esse novo provimento, vocês advogados podem captar clientes de outros estados e tudo mais, né? Porque você tem o Google Ads aí que você faz a divulgação, claro, com toda a coerência e com toda a ética. Agora, o que não pode é nem ser advogado ou estar em outro país e querer exercer aí aqui, é pior né? ainda, né? Aí... A gente vai falar sobre isso, viu, doutor Ives? O tempo sim. corre rápido, a gente tem que ir para um breve intervalo. Você que ligou a TV agora, a gente está falando um pouquinho sobre o exercício profissional da advocacia. E eu terminei falando isso, gente, porque tem uma situação que chamou muita atenção e que aconteceu em Caravelas. Vocês já viram isso aí que circulou na mídia? Está com dúvidas do que aconteceu, como eles procederam, e aí eram advogados ou não era, pode ou não pode? Essa temática toda a gente vai falar já já, tá? No próximo bloco. O intervalo é rapidinho. Muito bem, foi rapidinho, já estamos de volta com o nosso OAB na TV. Aqui ao meu lado está o doutor Ives Freire, presidente da Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional da OAB Bahia. Estamos falando justamente sobre essa temática. Doutor Ives, a gente foi para o intervalo falando um pouquinho da situação de Caravelas, né? Me chamou a atenção, eu confesso que não sabia. Achei a princípio que era um escritório, né, de advocacia que estava exercendo atividade ilegal ali por ser de um outro país, mas na verdade não, eles estavam ali para um evento mesmo para captar clientes. Foi isso mesmo? Explica para a gente o que era e qual foi ali o erro principal. Ali foi um evento de final de ano, né? A Prefeitura de Caravelas, juntamente com o escritório da Inglaterra, sem inscrição na OAB em lugar nenhum do Brasil, né? Sem inscrição na OAB no Conselho Federal, que em parceria com a Prefeitura contratou uma agência de RH, né? E aí são 2 eventos distintos. O primeiro, eles capacitaram supostamente, né? Capacitaram esses 150 pessoas, essas 150 pessoas, para prestar auxílio jurídico à população acerca de um fato que ocorreu lá na barragem de Mariana, né? Que a barragem estourou e o processo ele corre na Inglaterra, porque a empresa responsável pela barragem é na Inglaterra. E o IBAMA, ele emitiu no final do ano passado uma nota informando que o extremo sul da Bahia também sofreu, né, com a questão dos rejeitos de minério e etc. Sim. Que ocorreram lá no ano passado, lá em Mariana. E aí o que acontece? Essa empresa, esse escritório inglês, sem advogado no Brasil e sem cadastro nenhum no Brasil, resolveu captar em massa. Pescar de bomba em aquário, aquela coisa que a gente sempre fala, né? Aquário. Montaram uma mega estrutura de show mesmo para atender a 180 pessoas em média por hora, para captar clientes para entrar com ação indenizatória lá na Inglaterra, através deles. Por que lá na Inglaterra? Por 2 motivos, né?
Primeiro porque a empresa é de lá e depois porque o processo lá já está concluído para a sentença sobre este caso Mariana. Então, quanto mais pessoas, né, eles conseguissem, maior seria a quantidade financeira que eles teriam de lucro em virtude dessa captação. Iam entrar com essa causa em grupo, né? Em grupo, eles montaram uma estrutura para atender milhares de pessoas. Não em Caravela só, mas naquelas cidades circunvizinhas. E como vocês tomaram conhecimento e qual foi o papel da OAB para evitar que isso acontecesse e que tivesse as pessoas, né, fossem inclusive lesadas com essa situação? O papel da OAB, na verdade, foi fundamental. Não só o papel, como a rapidez como isso ocorreu. Né? E aí, o presidente Daniel Moraes, é o presidente da OAB Sucessão de Teixeira de Freitas, como foi um evento publicizado, né, inclusive por Chamou até gestores atenção, né? e secretários do município, dizendo, fizemos uma parceria com o escritório da Inglaterra, então vamos fazer um mega evento, venham todos vocês para se cadastrarem, para entrar com ação judicial e indenização com relação à barragem de Mariana. E aí, ao tomar conhecimento disso, né, imediatamente o presidente da subseção de Teixeira de Freitas entrou em contato com a nossa procuradoria, Dr. Rafael Matos, e com a nossa presidente Daniela Borges, e eles, num mutirão de final de ano, Milena, tem que dizer isso, porque enquanto muitos de nós, eu inclusive, estávamos ali com os nossos familiares, curtindo o nosso Natal, Réveillon, talvez até tinham viagens programadas, né? Pararam tudo para impedir que este evento ocorresse. E conseguiram. Né? O evento iria ocorrer no dia 2 ou era 3, até o dia 31 de janeiro, era quase um mês inteiro de evento. E a OAB conseguiu eliminar e eles foram intimados antes do dia 2 de janeiro. Ou seja, ali no Réveillon, literalmente, encontraram o juiz, encontraram o oficial de justiça, correram atrás e conseguiram evitar que ocorresse esse desastre que seria, né? O problema não estava nas pessoas entrarem com a causa, que sim é justo, mas deveria entrar com um advogado daqui do Brasil e não, né, como estava ali montado esse evento. Agora me chama a atenção a inocência, né, da prefeitura em disponibilizar toda essa estrutura para uma empresa que nem advogado brasileiro tinha. Porque, na verdade, essa falta de conhecimento, infelizmente, atinge até a nossa classe. Muitos de nós, advogados, não temos o devido conhecimento sobre o nosso código de ética, sobre o nosso estatuto. Então, assim, para uma prefeitura de interior, e eu falo isso porque eu sou também do interior, então eu observo muito as condutas das prefeituras ali onde eu fico ali. Circunvizinhas. Né? Circunvizinhas, eu observo que eles não têm esse conhecimento do que o advogado pode ou não pode fazer, publicidade ou não. Então, para eles, era um evento excepcional, inclusive de gestão. Né? Eu consegui uma parceria com o escritório da Inglaterra. Credibilidade inglesa. Imagine que vai atender todos vocês aqui e vocês todos vão receber indenização. Né? Então, na verdade, foi até um marketing teoricamente positivo para a prefeitura, mas que, infelizmente, né, ou felizmente, na verdade, nós conseguimos atuar e evitar que isso ocorresse. Mandar uma equipe de advogados brasileiros para lá agora para atender a toda essa população e correr atrás aí dessas causas. É uma boa ideia. Doutor Ives, deixa eu repetir para você que está em casa, a gente acabou de ligar a TV, a gente está falando também sobre a contratação, né, do advogado, da advogada para a sua causa. E aí, primeira dúvida que surge, eu estava conversando com o Dalmi, que é nosso produtor aqui no programa, ele falando que tem gente que tem uma causa civil, mas contrata um advogado que é trabalhista. Não é que ele não saiba, mas não é a área dele de atuação, né, doutor Ives? Então, como é que a pessoa identifica isso? Quais são os caminhos? Dê um exemplo, assim, bem claro, né, de tipo de causas e profissionais que cuidam, para que quem está acompanhando já se localize bem. Vou sim. E eu queria ressaltar primeiro, menina, que isso deve partir do próprio profissional. Sim, bom senso, né? Exato. O advogado ou a advogada, ela tem que ter a sinceridade, a honestidade de chegar para aquela pessoa que ela está atendendo, o cliente, né, ou o futuro cliente, e falar que ela tem ou não aquela expertise, aquela possibilidade de atender aquela ação. Por que eu digo isso? Porque a realidade, e eu falo muito no interior justamente isso, é diferente. No interior, o advogado que fica somente com um tipo ou dois de ações judiciais, de áreas do direito, eles não conseguem sobreviver. Então, eles acabam fazendo um pouquinho de tudo. Né? Então, assim, aqui na capital já é diferente. A gente já consegue se especializar mais e atender somente aquele 1 ou 2 ou 3, no máximo, tipos de áreas diferentes. Então, assim, primeiro parte do próprio profissional. Depois, como eu falei no nosso primeiro bloco, o cliente ele precisa analisar previamente o trabalho que já foi feito por aquele profissional. Né, através de indicação,
através de consulta, né, nos próprios processos, que podem, né, ter acesso, que são públicos, através das redes sociais, porque assim, nem todo mundo tem essa sensibilidade. Né, de chegar e falar, infelizmente, isso aqui foge da minha alçada de conhecimento, eu não posso fazer, e prejudica o cliente. Eu vou lhe dar um exemplo que você me pediu. Imagine chegar uma pessoa com um problema criminal para um advogado trabalhista, e que por questões financeiras, talvez, necessidade, acaba aceitando aquela causa, mas pense que a área criminal, por exemplo, você trata da liberdade, você trata da vida daquela pessoa. Então, qualquer erro mínimo que se faça num processo penal, você acaba com a liberdade e a vida daquela pessoa. Então, é uma irresponsabilidade muito grande, né, o profissional que faz esse tipo de coisa, mas quem sofre, como eu digo sempre, é a sociedade, é o cliente. Então, esse cliente ele precisa se proteger. Ele precisa pesquisar um pouquinho mais. O CNA é o primeiro ponto. Vai lá no Google, esqueceu, bota lá CNA Advogados, vai aparecer o site do CNA. Pode ir até a OAB da sua cidade, do seu estado, para consultar se aquele advogado está regularmente inscrito. Você pode procurar as redes sociais do profissional. Então, são várias formas que o cliente tem, né, de Quer ver outra dúvida, doutor Ives, que eu até passei também por isso. Às vezes a pessoa pensa que já contratou aquele advogado, ele está cuidando lá da causa, está insatisfeito, mas parece que você está amarrado a ele. E não, né? Você pode trocar de advogado no meio do caminho. Como é que funciona? Pode? E o que é que o cliente deve fazer? Pode sim. Na verdade, a relação advogado-cliente é uma relação de confiança. O mínimo ou a mínima quebra de confiança que houver entre essa relação, ela deve ser desfeita. Porque ali o advogado está cuidando do seu direito. Né? Então, se a credibilidade dele não está dando mais, ou você descobriu alguma coisa, ou percebeu, ou até, né, aquela relação acaba não desgastou a relação, a relação. Então, assim, vocês têm que, o cliente tem que ficar ligado, tem que ficar atento na sua procuração, no seu contrato de honorário, como foi que você assinou. Não assina documento sem antes ler o que você está assinando, porque no contrato de honorários e na procuração, ela tem informação, né, no caso de desistência do processo, no caso de troca de advogado. Então, ninguém pode ser obrigado a ficar preso àquele profissional. Né? Nem legalmente, é como um casamento. Né? Ninguém pode ser obrigado a ficar preso no casamento, assim como se o cliente não estiver mais satisfeito com o profissional, ele não só pode, como ele deve substituí-lo. Quais são as situações mais comuns que vocês recebem lá na comissão com relação a esses problemas cliente e advogado? Dinheiro. Tanto de um lado quanto de outro. Não repassar, cobrar demais? Pronto. Não repassar é uma questão que a gente tem lutado muito, que acontece muito ainda. Muitas vezes o cliente nem sabe que tem dinheiro para receber. Porque é aqueles feirões limpa-nome que eu falei já uma vez aqui. A pessoa vai até o feirão limpa-nome, chega lá, eu vou limpar seu nome, mas você não vai receber nada. E aí recebe às vezes 10, 12, 15 mil de indenização e o advogado ele retém para ele e não passa. Esse é um ponto que acontece e, né, que a gente recebe muito. O segundo ponto já é o contrário. O advogado ele trabalhou no processo inteiro, corretamente, ele foi um excelente profissional, mas na hora que o dinheiro chega, o cliente reclama. Porque ele acha que está pagando demais porque o advogado trabalhou pouco. Ah, meu Deus. Né? Então, isso aí a gente precisa ter muita sensibilidade para avaliar os casos, né? Porque a gente não pode enviar tudo para o TED, porque isso aí é um caso que a gente precisa proteger também a advocacia. É o TED, gente, é o Tribunal de Ética e Disciplina, tá? Exatamente. Então, o caso de retenção de dinheiro é o que mais tem. Eu paguei demais, ou então ele não me pagou. Ou, às vezes, acontece no sistema, está lá, alvará expedido, alvará assinado, mas existe o trâmite ainda do banco pagar o advogado. Nesse trâmitezinho de 2, 3, 4 dias, o cliente já entra em contato com a gente, já tem 3 dias que ele está lá, recebeu, e ele não me pagou. Então, são vários casos que a gente precisa avaliar um a um e ter o cuidado, né, tanto com a sociedade quanto com a advocacia também. Com toda certeza. A gente já está chegando no final. Eu queria, assim, suas orientações, né, finais, se a gente esqueceu aqui de falar algo que é importante para esse cliente saber, para a gente finalizar a nossa edição de hoje. Eu gostaria de agradecer mais uma vez. É sempre um prazer, uma satisfação enorme estar aqui. Agradecer a TV Alba, agradecer a você, agradecer ao OAB da Bahia, o Dalmic também que está aqui nos auxiliando, e dizer que procure sempre informações acerca do profissional que você está contratando. Obviamente que eu estou falando sobre advogado e advogada, mas qualquer profissional. Não contrate de olhos fechados.
uma tenda aberta lá com o nome, não entre de qualquer jeito para se consultar ou para consultar o seu direito. Né? Procure informações, procure indicações, procure na internet sobre o profissional. Se proteja, porque é o seu direito, né? O direito do cidadão, é o direito da pessoa ali, né? Que está em jogo, e com o nosso direito, a gente não pode brincar. A gente tem que agir de forma correta, de forma séria. Então, essa é sempre a minha orientação. E, por último, né, eu queria também deixar mais uma vez o nosso Instagram à disposição, que também é um canal de denúncia, certo? Não só para advogado, como para toda a sociedade brasileira, que é o @CFEP_OAB_BA. Vai lá, segue a gente, acompanha nossos trabalhos e também fique à vontade para fazer as denúncias. CFEP, Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional. Perfeito. Tá vendo? Parece difícil, né? Mas fácil. São as iniciais aí da comissão que está disponível. O Instagram é uma ferramenta importantíssima, inclusive no que a gente falou, né? Da questão da publicidade, de você conhecer esse advogado que você está contratando. E é importante repetir também para você que está em casa o site, né, do Cadastro Nacional dos Advogados, cna.oab.org.br. Robson está colocando aí os caracteres direitinho para o pessoal que está acompanhando tirar foto, já guardar, deixar aí no celular para qualquer emergência. Gente, quero agradecer, tá? Sua companhia, sua audiência. Nosso OAB na TV vai chegando aqui ao final. Você sabe, tem programa de estreia toda quinta-feira, 14h30, mas ao longo da nossa programação também tem as reprises. Está disponível no nosso YouTube. Você pode pesquisar também no Instagram da TV Alba ou da OAB Bahia. Sempre muito importante a gente adquirir conhecimento, né? Porque conhecimento é poder e faz toda a diferença, principalmente nessas relações aqui, na importância do seu direito, tá? A ideia hoje foi essa, foi te dar conhecimento para você contratar muito bem o seu advogado ou sua advogada. Muito obrigada pela companhia, pela audiência. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.